Nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecer. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje é jornalista e escritor. Começou no jornal A Bola e passou por vários outros diários e desportivos. Colaborou em vários programas de rádio e fez sucesso com o Pão com Manteiga ao lado de Carlos Cruz. Ficou conhecido o público como um apresentador do Domingo Desportivo na RTP. Foi autor de guiões de várias séries de televisão e publicou 10 livros, um dos quais este mês. Mas ainda hoje é associado ao primeiro livro que escreveu, adaptado mais tarde para cinema, Crónica dos Bons Malandros. O convidado de hoje do Conversas com Vida é Mário Zambojal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no ETV. Eu confesso que o vosso tão amável convite me deixou em princípio um bocadinho assustado, que eu vinha falar... que presumisse que eu vinha falar, dar palpites sobre a economia e sobre a situação do país. Há muita gente a falar de economia, uns devem saber melhor que outros, como sempre acontece, mas eu não sei muito de economia. Não é sobre economia exatamente que vamos falar, é mais sobre a sua experiência, sobre o seu percurso de vida, e gostava de começar por lhe perguntar que 30 anos depois ainda lhe perguntam se é um bom malandro. Bom, esse título e esse livro realmente gerou uma cadeia de leitores extremamente variados e sim, ainda me falam hoje no Bom Malandro, os Bons Malandros, e continuam a sair edições. Nicolau Breiner diz que o Mário é o melhor bom malandro do mundo. O Nicolau Breiner é uma joia, é um rapaz alentejano como eu, nós temos que nos defender uns aos outros. Marta, o que há nas pessoas, eu tento ser uma pessoa fiel a mim próprio. Tento não mudar com a idade ou não manter-me fiel às minhas coisas. Agora... Mas nunca tive essa tentação de mudar? Não, porque eu acho que, mesmo naquilo que escrevo, que são normalmente coisas ligeiras, estilo Mormolando e outras coisas, e outras histórias ligeiras, é natural. Eu conheço muitos, e sou até admirador de muitos autores de assuntos profundos e coisas graves e tal. Mas acho que eu nunca me apeteceu sair do meu registro. Este é o meu registro, um contador de histórias, e este é o meu registro, e respeito muito o registro dos outros. E o que é afinal um bom malandro? É um bocadinho de si também. O Gonçalo M. Tavares escreve no prefácio do seu livro que o malandro é um trapalhão afetivo. Os afetos também o atrapalham? Eu acho que é afetivo. Trapalhão talvez não, mas se lhe põe a palavra malandro também mete trapalhão. Mas é afetivo, é afetivo. Claro que nessa quadrilha é uma quadrilha altamente benigna, é uma quadrilha preparada para ser uma quadrilha simpática, né? E portanto não vamos confundir tudo. E eu acho que há delinquentes que são mais dignos de pena do que de raiva, e há outros que não é? O Mário é muitas vezes descrito, ou tem sido muitas vezes descrito ao longo do seu percurso de vida como um eterno sedutor. O que é que o seduz? Olha, eu tenho 76 anos. 76 anos é uma idade que dá para refletir sobre a vida e sobre as coisas e tal. É evidente que tenho uma tendência para dizer um piropo a uma mulher bonita, ou qualquer coisa, ou isto, ou não sei o quê. E ainda hoje diz? Ainda hoje diz esses piropos? Mas com toda a naturalidade e com a vontade de quem presume que não há ali um atrevimento. Há um carinho, nem um atrevimento. Há uma coisa simpática, uma coisa mas não é um atrevimento nem com objetivos para além desse atrevimento. Eu digo que trabalhei muitas vezes com mulheres, ainda hoje também trabalho muitas vezes com mulheres, e as mulheres são seres particularmente arguto, simpático e ao mesmo tempo tem uma argúcia muito particular. Diferente dos homens? Diferente dos homens, em princípio sim. E deve ter razões históricas, as mulheres sempre foram, até há uma década, 2 décadas, subalternizadas, não é? E de repente
praticamente de repente as mulheres dão uma explosão de liberdade e de afirmação das suas capacidades, mesmo na literatura e nas televisões e nas coisas. A gente vê mulheres seguríssimas de si, porque deixaram de ser aquelas mulheres que viviam do ordenado do marido, praticamente, não é? Havia uma grande dependência. Quando eu era novo, ainda predominavam os casais em que ele ia para o trabalho e ela ficava a lavar a louça em casa, não é? Bom, então essa época passou. E então as mulheres puderam revelar uma data de atributos que simplesmente não podiam revelar. E eu acho que mesmo no domínio da escrita vão vir aí grandes escritoras. Mas a palavra liberdade, que disse agora, também é uma palavra que o define muito a si. É ainda hoje, ou faz questão de ser um espírito livre? É fundamental na vida sentir a liberdade, é das coisas melhores que eu posso ter na vida, porque é a liberdade coletiva e a liberdade individual. Quando eu digo que gosto de escrever os meus livros, as minhas ligeiras, eu quero ter essa liberdade, mesmo que me dissessem assim, vai escrever agora um livro sobre a situação político-socioeconómica. Eu digo, eu não tenho unhas para isso, Para isso há muita gente a fazer melhor que eu. Não, deixa-me lá contar as minhas pequenas histórias e as minhas cenas mais ou menos picantes, muitas vezes, porque o que conheço mais da vida e o que mais adoro na vida são as pessoas. E as pessoas são um tema inesgotável, Marta. As pessoas são sempre diferentes e sempre iguais, ou sempre parecidos aos que foram há séculos. Os mesmos, ninguém inventa sentimentos. Um tipo vai escrever agora uma história atual e está a dar às pessoas sentimentos e atitudes que já eram dadas há séculos. O invejoso, o generoso, não sei o quê. As pessoas mantêm essas características, sentimentos. É por gostar de pessoas que gostam menos de máquinas? Bom, há uma coisa das tecnologias, há uma coisa, evidentemente, mas também há uma coisa que é o assalto tecnológico apanhou-me numa fase em que eu já tinha todos os meus vícios humanistas, todos os meus vícios, os meus costumes, e de repente as coisas mudam à minha volta. Eu lembro-me da primeira vez em que um amigo meu me disse: também eu mando-te um e-mail. Mandas-me o quê? Eu não sabia o que era. Isso. Bom, digo, por amor de Deus. Eu resisti ao telemóvel. Com esta ignorância e com esta falta de conhecimento que tinha que ir acabar por usar 2 ou 3. Hoje já não passa sem o telemóvel? Já não passa sem o telemóvel. Volto para casa para pedir o telemóvel, que é uma tristeza. E já manda e-mails? Ou recebe e-mails? Recebo e mando e tal. Mas escrever um livro, escrever uma história, eu escrevo à mão. É a minha fidelidade aos velhos tempos. A Marta, veja uma coisa. Prefere escrever à mão do que máquina de escrever? Não, depois dou a alguém que passe. Pois. Marta, uns tempos em que eu estava nos jornais e escrevia-se muito à máquina de escrever. E nesse tempo, alguém que entrava numa redação, a música de fundo era uma traqueada das máquinas de escrever. Aquela uma traqueada. E a redação cheia de fumo. Era um quadro completamente diferente do que hoje é, muito mais silencioso, muito mais até purificado de fumos e tudo. Mas acha que ser jornalista hoje é uma atividade mais solitária do que era na sua altura? Muitas vezes as pessoas isolam-se umas das outras, porque a vida está muito competitiva e as pessoas... Claro, isto não pode ser levado ao extremo, mas era natural que um colega perguntasse a outra no jornal: maçarico é com essa ou com cestelhado? E ele dizia: maçarico não. Agora não quer dar parte fraco, vai perguntar ao Google. Ninguém quer dar parte fraco, porque está tudo competitivo, está tudo não sei o quê, as pessoas... E é este aperto sobre a vida individual de cada um, que faz com que as pessoas andem a competir umas com as outras de uma forma exagerada. E acha que o jornalismo de hoje também é diferente? É pautado por outros valores? Muito mais comercial. O jornalismo de hoje é muito mais comercial. É pautado
temos bom jornalismo e outro que não tanto, mas é pautado por uma lógica de já não diria de negócio, que é uma palavra muito extrema, mas uma lógica comercial de pelo menos tem que dar para as despesas, não é? E nesse aspecto, é claro que há 40 anos também os jornais queriam publicar anúncios para entrar dinheiro e também queriam vender o jornal para entrar dinheiro e tal. Mas não havia pelo menos uma coisa que há atualmente, quase genericamente, que é: eu acho jornais que estão muito bem feitos. E eu digo, que pena a primeira página. Porque as primeiras páginas tentam seduzir e são sedutoras. E às vezes, na tentativa de seduzir, exageram e até desvirtuam um bocado a peça que lá está. Quer dizer, portanto, uma coisa rimbombante e tal. Faz parte de uma época que é a época que vivemos, em que tudo está muito mais pautado pelo dinheiro. O dinheiro manda, não sei o quê. Olha, eu lembro-me de uma isto já há mais de 30 anos, apareceu um jornal chamado O Europeu. É o jornal do Ramalhianes, o general Ramalhianes, quando ele saiu do canal Europeu. E algumas pessoas que trabalhavam comigo disseram: Mário, desculpa, mandei-me para o Europeu. Eu estou entusiasmado, está entusiasmado, vai. A gente da vida deve seguir tudo o que nos entusiasma e tudo aquilo que é um impulso. E então eles foram fazer um jornal puro. Queriam fazer um jornal puro. Como puro? Puro no sentido de não ter nenhuma demagogia, de não ter nenhuma coisa, não ter nenhum atrativo para a compra, não ser as próprias notícias, não sei o quê. Sem ser atrativo, apenas os factos. Pois. Agora, 6 meses depois, o jornal fechou. Porque não tinha leitores, e não tendo leitores não tinha dinheiro, e as pessoas e aqueles que diziam, não, já queriam meter coisas na primeira página que atraíssem para a compra, porque o jornal não vendia-se muito pouco, e portanto coisas que atraíssem para a compra. Portanto, o lado comercial é sempre necessário. O lado comercial é sempre necessário e claro, desde que não desvirtue também um bocado a lógica do próprio jornal. Um jornal que tem uma tendência e um espírito de informação, mas também não pode cair em bagatelas para vender mais uns. O Mário lembra-se do primeiro artigo que escreveu? Já não me lembro. Mas há uma coisa, Marta, deixa-me cá na frente. A primeira coisa de um jornal, a primeira virtude de um jornal, o essencial é a credibilidade. A credibilidade é a base de tudo. Eu quero comprar o meu jornal e acreditar naquilo que me dizem. E demora muito tempo a ser conquistada a credibilidade. Mas sei que se o jornal não tiver a certeza de uma coisa, diz-me lá, isto ainda não é certo. Diz-me qualquer coisa, fala comigo e dá-me uma notícia prevenindo-me contra qualquer eventualidade daquilo falhar. Sei que a primeira redação que escreveu ainda era muito jovem, penso que tinha 15 anos, e foi na altura publicada no jornal. Penso que foi o primeiro texto que foi publicado e ainda estava na escola. Era de um tempo, a Marta não sabe, não sei, no seu tempo de mais menina, muito menina ainda, há aquilo que se chama hoje composição, chamava-se redação. E os exercícios de redação. E eu não era bom na disciplina de português. Era muito bom a fazer redações. Mas quando chegava lá a hora de dividir as orações, que era uma coisa que eu achava um absurdo, não sei o que, tinha que aprender a dividir as orações. Eu digo, não me quero saber disso. Eu escrevia sem erros, de semântica e tal, e de ligação e tal. Eu escrevia sem erros. Porque é que me haviam de obrigar a aprender a dizer as orações? Bom, e portanto, essa parte gramatical mais complicada, eu não incomodava-me. Mas não era um bom aluno, de uma maneira geral? O professor de português, o meu professor de português, Dr. Ângelo Cunha, é que gostava imenso da escrita. E como tal, dava-me sempre as médias exageradas em relação aos outros. Dava-me sempre... Eu bastava fazer uma redação para ele me pôr logo 20 valores, 19 valores. E no entanto, em relação às coisas gramaticais, eu não ligava muito. E um dia, realmente, há uma redação. E há um tema, já não sei o que era. E eu resolvi fazer uma pequena história, aproveitando a sugestão do tema. E ele achou muita piada, disse: isto tem que ir para o jornal.
e fez-me mandar, ou foi ele mesmo que me guiou, para um jornal que existia em Lisboa, no Bairro Alto, que é onde, o local a que eu ficaria ligado durante muito tempo da minha vida. E publicaram aquilo. E recebi um cartão de um senhor chamado Rebelo da Silva. Encontrei um neto aqui há tempos que me veio dizer: olha, você falou do meu avô numa entrevista. Eu digo: pois, o senhor Rebelo da Silva, que me escreveu julgando que eu era uma pessoa crescida. Meu caro senhor e tal, não sei o quê, mando mais e não sei o quê. Bom, eu aí comecei a escrever. O jornalismo só chega mais tarde. Mas acha que foi nessa altura que os seus pais olharam pela primeira vez para si com orgulho? Eu tinha um irmão fantástico e a pena que eu tenho de ter que dizer tinha, a pena que eu tenho, porque era um homem extraordinário, um grande caricaturista e um homem de uma cultura extraordinária e um tipo fantástico. E pronto, era sempre o melhor em tudo, né? E a família, olha, na vida é tudo comparativo. E mal é quando nos comparam com tipos que são muito melhores. Quando nos comparam com tipos que são piores, a gente fica a ganhar. Mas quando nos comparam com aquele era um super. Eu olhava a família para mim e dizia: aqui. E quando realmente os jornais começaram a publicar coisas minhas, o meu pai e a minha mulher: queres ver que se faz daqui qualquer coisa? Bom, então, porque eles não tinham muita confiança na minha, porque eu só queria jogar a bola e bailes. E bem, eu gostava muito de bailes. O quê? Marta, Para ver as meninas? para ter a oportunidade rara de chegar à fala com uma menina, porque eu era uns tempos, quando eu tinha meus 17, 18 anos, em que a vigilância familiar sobre as meninas e a incapacidade de autorizar as meninas a dar um passozinho fora do regulamento era uma coisa terrível. De modo que, mas depois havia aquele dia do baile, e então a gente mal se podia aproximar de uma menina sem encontrar logo barreiras e barreiras. Chegava o dia do baile, anda cá, e abraçava e tudo bem, era a música. Bom, então o baile era uma coisa, era um acontecimento que quebrava aquela regra de afastamento entre os rapazes e as raparigas. E a parte de jogar a bola, é verdade que jogou a bola com Cavaco Silva? Joguei isso na praia dos Olhos d'Água, jogávamos muitas vezes, éramos frequentes. Havia 10 ou 12 famílias, num tempo em que a praia dos Olhos d'Água ainda nem tinha estrada para lá. Os últimos quilómetros, aquilo que levava as bagagens, os colchões e as coisas eram feitos numa carroça de mulas que levava até lá. E depois havia lá umas casas de pescadores que eram alugadas. E a família dele ia para lá e a minha família ia para lá e jogávamos muitas vezes lá futebol. E a Maria, a mulher, também conhecia lá muito bem. Mas pronto, mas isso, a vida tem coisas muito, muito interessantes e algumas... Mas eram amigos de verão ou ficaram amigos? Encontrávamos muito mais no verão. E ele tem menos 3 anos do que eu, acho eu. Agora, quando se tem 16 e outro 13, todavia há um estatuto, não é? Oh puto, é um miúdo, não é? Eu tinha aquela margem fantástica que é ter uns anos mais e ser um adolescente, e ele era mais garoto, não é? E qual é que era a sua posição no campo? Era futebol de praia, aquilo era futebol, jogávamos lá no campo. Não era a sério? Mais tarde joguei futebol mesmo, em Faro. E a minha posição, joguei no Sport Lisboa e Faro, Júnior. E a minha posição, eu tenho que lhe contar isto. O Sport Lisboa e Faro tinha como sede o Teatro Letes, que é praticamente igual ao São Luís aqui em Lisboa. E tinha um estrado enorme sobre a plateia, que era o estado para dançar, era a sede, onde se faziam os bailes. E eu ainda era júnior, e então jogava o domingo de manhã, mas os bailes eram no sábado à noite. É terrível a proximidade entre as noites de sábado e as manhãs de domingo para jogar a bola. E eu depois cheguei a andar na caminhonete a levantar tipos da cama, porque tínhamos que ir jogar ao lago, ou tínhamos que ir jogar a não sei o quê, tudo cheio de sono, e é que foi uma carreira um bocado acidentada, mas foi divertido. E normalmente os jogadores, na véspera do jogo, devem ficar a descansar em casa e não ir sair à noite. Nem jogadores eram, os rapazes estavam, embora houvesse tipos com muita habilidade nessa altura, com muita habilidade para o futebol. E como é que era o jogador de verão Cavaco Silva? Como é que ele jogava a bola? Era um pernilongo, ele já era um pernilongo, mais tarde foi para o atletismo, para corredor de barreiras, e escolheu bem. Era um pernilongo e era... posso até dizer-lhe que
se a memória, pelo menos uma vez isso aconteceu, aquilo, quantos somos? Somos 12, 6 de cada lado. Não. Então somos 13. Somos 13, temos que encarregar. Até entra o Nibinho. O Nibinho era mais novo do que nós. Era mais... Nibinho era a alcunha de Cavaco Silva. A alcunha é Aníbal. Diminutivo. E é um diminutivo. E então o nosso... Então Nibinho, porque era... Pronto, para equilibrar, para fazer 7 de cada lado. Eu não sei se ele se lembra disso, mas... Quando olha hoje para o Presidente da República, vê alguma coisa desse Nibinho que conheceu há tantos anos? Claro que a vida dá muitas voltas e o caminho dele foi totalmente diferente do meu, em grande parte diferente do meu. Eu nessa altura ele era muito garoto, mas eu tenho ele era estimado por todo o grupo. Era um tipo muito correto, um pouco tímido, e lembro-me perfeitamente. E depois algumas vezes na vida nos fomos encontrando e falar até destas coisas, destas coisas. Eu não queria que ele tivesse jogado muito bem a bola. Eu quero é que ele jogue muito bem agora neste desafio lixado que anda aí sobre nós todos. E o que é que acha? Acha que ele está a jogar bem? Isto ainda não acabou. Pode fazer uma grande segunda parte. E está a jogar à defesa? Tem que ele está a perceber tudo o que se está a passar e as coisas. Quando eu digo isto, nem é um palpite que ele vai sair com coisas surpreendentes. Mas tanto quanto eu julgo conhecê-lo, há ali alguma coisa nele e na família, há alguma coisa de povo. Ele não vem de famílias abastadíssimas, né, não sei o quê, e portanto ele tem uma noção muito clara do que era e do que é a vida numa classe média que ele pertencia e a que pertencemos quase todos, e como isto se está a desmoronar. E eu tenho esta sensação que ele é altamente sensível em relação àqueles que vivem pior e também a estes novos entalados. Estes novos entalados que não são poucos entalados. Porque ele é o mundo dele, a vida dele, a situação que ele conheceu. Espera por isso que tem a expectativa de que ele tenha uma posição mais atacante neste jogo? Tenho a expectativa que ele tenha qualquer influência em, pelo menos, minorar os estragos. Mário Zambojal, vamos interromper para um curto intervalo, voltamos já à nossa conversa. Vamos então para uma curta pausa, voltamos já a seguir para a segunda parte do Conversas com Vida. Até já. Segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é Mário Zambojal, jornalista e escritor. Mário, já aqui falámos da sua necessidade de independência, de não ter, de liberdade. Esse seu espírito irrequieto vem desde criança, já era uma criança irrequieta. Sim, era Viveu no Alentejo até aos 5 anos, não foi? Pois. Sim. Mas eu era realmente, para algum, não digo desespero, mas para algum susto dos meus pais, eu era um bocadinho mais
mais sôfrego de liberdade que o meu irmão, que tinha apenas um ano mais do que eu. O meu irmão era um homem, era um rapaz, era um rapazinho tranquilo, só queria ler e estudar e E tal. vivia perto da fronteira, Fomos. paredes meias com a Guerra Civil Espanhola. Pois, isso foi. Eu nasci em Moura e depois fui para a Marleja uns tempos e aí é que fiquei na fronteira e voltavam os espanhóis. Ninguém na Marleja perguntava de que lado fugiam, se fugiam do Franco ou se fugiam dos outros. Eles eram todos abrigados. Eu tenho uma imagem tão nítida, mas não sou capaz de garantir que ela é real se fui eu que a criei, porque tinha 3 anos, ou uma coisa, que é o corredor da minha casa, que é um corredor comprido, lembro-me do lajedo, lembro-me de tudo, mas que cheio de espanhóis a dormir. Eu tenho essa imagem e às vezes digo, mas eu posso ter essa memória tão longínqua, ou fui eu já que criei isso uma vez que conhecia o corredor e coloquei lá, mas estou convencido que me ficou realmente essa imagem. E depois foi ainda muito jovem para viver para o Algarve. Fui muito jovem viver para o Algarve, sim. E porquê é que diz que é mais alentejano do que algarvio? Porque eu quando fui para o Algarve, levei o Alentejo comigo. Levei a minha mãe, que fazia as melhores migas e as melhores açordas do Alentejo e os melhores petiscos do Alentejo e tal. Levei o meu pai, que tinha uma voz extraordinária, não só para o canto alentejano, mas também para outras cantas. E portanto, eu continuei a viver numa casa alentejana. Né? E, portanto, tudo aquilo que faz de nós alguma coisa de relativa a uma terra, a uma região, eu levei realmente essas coisas comigo. O primeiro trabalho que teve como jornalista ainda foi no Algarve ou já em Lisboa? Foi no Algarve. E estava a escrever para a Bola? Eu estava a escrever crónicas e continhos para ir para uns dispersos. E um dia adoeceu o correspondente da Bola no Algarve, um senhor chamado Nobre da Costa. E era um senhor muito alto e muito estreitinho. E o alcunha era o Vagem. E então o senhor tinha estado 3 meses em casa. E como eu jogava a bola e um bocadinho de basquete e não sei o quê, e umas coisas, e escrevia nos jornais, ele pediu-me, você vai-me safar isto, eu não posso durante 3 meses sair daqui de casa. E digo, não lá, se eu for capaz e tal. E fiz então umas coisinhas, umas croniquetas para o jornal A Bola. Quando ele veio, a Bola disse, ficam os dois e tal. E eu até estranhei e tal. E mais uns meses depois a Bola começou a insistir para ir vir para Lisboa. O que nunca tinha acontecido, a Bola nunca tinha ido buscar um redator ao seu mundo de correspondentes. E então eu vim para Lisboa, meio assustado. Confesso que nessa altura meio assustado, porque eu tinha crescido ali, tinha ali os meus amigos todos. O Algarve tem 8 meses de praia, toda a minha vivência está ali, todos os meus conhecimentos estavam ali. Com que idade é que veio para Lisboa? Tinha 25 e eu senti que me vinha cair num mundo onde eu mal sabia onde era a Rua do Ouro. Tinha umas ideias, e portanto isso custou-me particularmente nos primeiros meses. Fui dormir para um quarto alugado no bairro dos Anjos. Para quem tem o espírito de família, das coisas, sempre viveu com uma família, não sei o quê, com os miminhos da família. A senhora que era simpática, mas também chegou, eu saía da tipografia da Bola às vezes, suja, não sei o quê, tinha pedido lá um banho. Não? E a senhora disse, mãe, se calhar tem que pagar a água dos banhos, porque não sei o quê. E está bem, minha senhora, eu pago a água dos banhos. Mas, por exemplo, essa coisa não durou muito tempo, mas era um mundo completamente afastado daquele género de rapazinho estimado, da família, a mãezinha. Como é que passou do rapazinho estimado, da mãezinha e da família, para o Mário Zambojal, jornalista bom vivant, notívago? Há 2 razões para eu me chamar notívago. A primeira é que eu gosto realmente muito da noite. E a segunda é porque eu trabalhava de noite. E saía dos jornais já de madrugada. Nesse tempo os jornais fechavam às 3, 4, às vezes 5 da manhã, 2 e tal. Como não havia telemóveis, eu era chefe de redação do Século, por exemplo. Não havia telemóveis. Mas eu digo, não jantei e tal. Agora, olha, são 2 horas, isto deve estar pronto. E ficava o Zé Mensurado, que era o subchefe de fecho, digamos, ficava mais. E eu digo, olha, e eu fosse para onde eu fosse comer, cear, eu telefonava, estou em tal parte, para se houver alguma coisa. Não havia telemóveis, não havia essas coisas, olha, estou em tal parte, estou... E, portanto, nós fazíamos
as pessoas têm uma capacidade de adaptação ao que há e ao que não há. Mas o que é que o atrai na noite? Opa, Ou atraía? de noite, diz bem a fazer a diferença. À noite tinha uns fregueses muito especiais e exclusivos. Não havia meninos e meninas, além daquilo que chamam as meninas da noite, não havia. Até se chamavam as mulheres da noite, não é? Mas era mais barba rija. E depois era assim, era o pessoal dos jornais, era o pessoal dos teatros que saía, eram os médicos dos hospitais que saíam, era não sei o quê, não sei o quê. Havia e havia os boémios de natureza, aqueles que dormiam a cesta para estarem frescos à noite, não é? E, portanto, havia uma multidãozinha. Como disse há pouco, muitas da sua vida de jornalista também passou pelo bairro Alto, porque algumas das redações também eram lá. Eram todas, Marta. Eram todas, menos o Diário de Notícias. Quando eu lá estive, eram todas as redações, menos o Diário de Notícias. Porque o Diário de Notícias tinha sido adquirido por uma empresa do Estado chamada Portugal e Colónias e, portanto, pôde comprar um palacete que ainda hoje tem no Marquês de Pombal. O resto era tudo bairro Alto. O próprio Diário de Notícias ainda lá o Diário de Notícias, no bairro Alto. E, portanto, era um jornal, era uma zona de Lisboa muito diferente. Muito diferente não é fisicamente, o bairro Alto continua igual fisicamente, são 16 ruas assim e 16 ruas transversais, é aquela quadrícula, que está igual, mas era muito diferente na frequência. Não é? A noite também é muito diferente hoje. A noite é completamente diferente. Agora, e o tom da noite e das coisas. Eu vou lá com alguma frequência e janto lá com alguma frequência. Às vezes, no restaurante que eu estou a jantar, às vezes digo, o tipo mais velho que está aqui, depois de mim, deve ter 40 anos menos do que eu. Bom, porque há realmente uma enorme diferença de frequência e de hábitos. Mas continua a ser o bairro Alto. No 25 de abril de 74 era chefe de redação Do Diário de Notícias. Do século. Do século. Como é que foi esse dia? Como é que foi trabalhar nesse dia? Olha, eu trabalhei para ir 72 horas sem ir à cama. Ainda hoje, suponho que ainda hoje, no Sindicato dos Jornalistas estão as primeiras páginas das sucessivas edições que o século foram saindo. Sucessivas edições. Sei que a televisão, o Henrique Mendes, não te lembras do Henrique Mendes? Lembro. O Henrique Mendes mandou fazer pela RTP umas entrevistas e foi entrevistar o chefe da ação do século, por acaso era eu, e outros chefes da ação. E eu sei que a minha mãe viu isso e disse: "Oh, Mário, estás com um ar tão cansado." E, "Não, está tudo bem, mãe, está tudo bem." E eu estava realmente... Estava bem, mas estava... Foi um período muito em que se associou ao entusiasmo que podia causar um acontecimento dessa, também uma fadiga de trabalho tremenda. Era previsível o que ia acontecer nesse dia? O seu faro de jornalista e os acontecimentos anteriores faziam prever? Eu já tinha sido avisado 2 vezes, porque olha, vai-se passar isto em breve. Epá, mas eu já não. Depois veio um certo ceticismo. E quando chegou a 3ª vez que me avisaram que olha, vai arrebentar aí uma coisa e tal, e eu estou a ver se me lembro do nome de um escritor que me coisa. Eu digo, está bem. Tá. E um dia já estava a redação toda a sair, ou já tinham saído todos, e recebo um telefonema de um senhor que até era um rapaz porreiro, que era da Mocidade Portuguesa mas era o namorado do nosso telefonista. E foi buscá-la para levar para casa. E é esse homem que me telefona e diz: "Ó Mário, está a acontecer qualquer coisa. Estão soldados a saltar o muro da emissora." Era no Quelhas, da emissora. E aí badalaram, tilintou aqueles avisos que eu tinha. Digo: "Epá, isto é verdade mesmo hoje." Então, pus à telefonista que tinha entrado de serviço, digo: "Chame toda a gente já. Chame toda a gente já." E nós arrancámos primeiro que todos, com o noticiário, com as coisas, formámos rapidamente a redação. E foi, claro, são daquelas coisas que acontecem e que ficam como singularidades na vida do jornalista. Foi o acontecimento que mais o marcou enquanto jornalista? Sim. Houve outros, naturalmente?
onde se mistura o jornalista e o cidadão, sabes? Há ali uma coisa que é o português que já tinha 30 e tal anos e que diz que não há talentos lá, isto nunca mais é nada. Aí é difícil ser imparcial. Pois, é difícil. Há uma razão de ser objetiva, não aldrabar o que está a acontecer. Agora, escreve-se com uma paixão diferente, não é? Quer dizer, pronto, não há. Porquê é que ao longo do seu percurso, enquanto teve tantos cargos de responsabilidade em jornais, diz que nunca ia a encontros com membros dos governos? Eu acho que nunca fui. Nunca fui. Porque eu acho que a independência necessária a uma pessoa dos jornais, pelo menos naqueles tempos em que eu andava mais, não é compatível com um senhor pegar um telefone e ligar para mim e dizer, pá, convinha-me muito que você desse esta notícia. E depois eu até sou um tipo afetuoso, naturalmente, e com as pessoas, pá, tenho amigos de todos os partidos, sempre tive, mesmo no auge das coisas, iam para a minha casa, podiam ser, e toda a gente ali tinha a liberdade de ser o que... Como é que resistia às pressões naturais do jornalismo? De forma afetuosa também, ou dava um murro na mesa? Eu tenho que contar isto. Há um homem que era um homem do regime e era o diretor do século. Era um homem ligado ao regime, mas um homem com um sentido de inteligência muito grande. Chama Manuel Figueira. E o Manuel Figueira, que era o meu único chefe hierárquico, eu era chefe de ação, ele era o diretor, às vezes dizia-me, olha pá, ali no Palácio Foz amanhã há isto e aquilo e não sei o quê e tal, olha lá esse ministro e não sei o quê. Epá, vê-se lá dar um saltinho. E ele dizia sempre assim, Manel, é conhaque ou serviço? É serviço ou é conhaque? E ele diz, não é para serviço nada, não é coisa, é só coisa. Manel, se não é serviço, eu ando mais 20 passos e vou para o Comodoro, tenho lá uns amigos, por reis, tenho lá uma garrafa de whisky, e portanto não leves a mal. E nem sequer é uma atitude política, porque eu sempre não teria dificuldade em falar com as pessoas, mas era mais cómodo para mim, até para o exercício da minha profissão. Mas alguma vez foi obrigado a desistir de uma história? Não. Bom, nos tempos da censura algumas coisas aconteceram. Eu era chefe da redação, estava mais metido naquele lugar de desfia de carpinteirar o jornal do que propriamente a fazer as reportagens. Mas tinha, desde o Urbano Tavares Rodrigues até as grandes figuras, tinha uma redação fantástica e talvez predominantemente de esquerda. Como é que se contornava a censura? Aprendia-se a contornar a censura? Aprendia-se fazendo um bocadinho de autocensura, não vale a pena enganar isso, porque se um tipo vai... Eu outro dia eu estava a ouvir falar, mas quem faz autocensura, digo, por amor de Deus, quem quer que a notícia passe, né, se calhar não vai utilizar as palavras que lhe apetecia usar, e se calhar tenta amainar aquilo, se calhar faz um bocadinho de autocensura. No fundo já sabiam que palavras é que deviam evitar? Sim, mas algumas era a própria ideia, era a própria revelação dos factos. Eu tinha um telefone direto para a Comissão de Censura em cima da minha mesa. E eu imaginei o que era... E tinha lá o Sr. Coronel, Sr. Coronel, o que é isto? Cortaram-me esta coisa, isto não faz sentido nenhum. E nada. Isto era diário. Mas habituei-me também a imaginar a vida daquele homem e a atividade daquele homem. Eu digo, porquê é que ele me corta isto? Porque tem medo. Isto é uma escalada de medos. Ele tem medo que há aqui uma coisa que ele só simplesmente não percebe. Mas, como não percebe, tem medo que haja aqui uma coisa qualquer que leve a que vai causar problemas a ele por não ter cortado. Acha que hoje estamos também numa escalada de medos, mas por outros motivos comerciais? Sim, escalada de medos, não pela não de censura, naturalmente. A liberdade de expressão temos, não me parece que isso esteja ali. Agora, mas acha que o jornalismo em tempos de crise está mais pressionado? Estamos com medo do futuro.
estamos com medo que acabem os jornais, estamos com medo que acabem os ordenados, estamos com medo de não sei o quê. Há uma série de ameaças neste momento. E uma das coisas que eu tenho estranhado, para não utilizar outra palavra, nas pessoas do governo, não sei o quê, é não terem uma preocupação permanente de dizer às pessoas: epá, isto vai demorar 2 anos, ou isto não sei o quê, ou isto vai acabar, ou isto é não sei o quê. Não, as coisas são atiradas com uma frieza e a gente não sabe se aquilo é para toda a vida, se é para 1 ano e meio, se é para não sei o quê, e até onde é que, se é até o osso, essa coisa. Bom, então, acho que há uma falta de compreensão do estado de espírito em que está o país. O estado de espírito em que está o país. O país está num estado de espírito desolado, triste, e com medos, como a Marta diz, com medos. E é preciso alguém que tenha a capacidade de lidar com estes medos e falar às pessoas. De dizer: epá, é triste isto, agora vamos aguentar isto. É Falta a luz ao fundo do túnel. Pois, falta-nos essa compreensão de que as pessoas estão... há uma pessoa que eu até penso eu, que posso dizer isto, que eu sei que é um homem muito entendido em finanças e foi jornalista, o presidente do BPI. E é um homem que já li coisas interessantes dele, que é um homem que sabe, tenho a certeza que sabe mais de economia e de coisas do que eu e dessas coisas, não é? Bom, mas eu ouvi-lo ontem dizer: dizem que as pessoas não aguentam. Aguentam. Dizem que as pessoas não aguentam mais impostos. Aguentam. Não é só a forma, é a forma de dizer isto que é extremamente cruel. E eu não sei se ele se apercebe de quem está a ouvir isso. Fica ainda mais assustado, fica ainda mais... E eu acho que há aqui uma falta de saber também lidar com as pessoas, de comunicação, sim. E mas de acha entendimento. que em tempos de crise económica também o jornalismo tem menos liberdade? Ou está mais pressionado? O jornalismo está sobretudo pressionado pela necessidade de sair do seu próprio problema, que é cada vez se vende menos papel, não é? E essa é a pressão maior e essa é a angústia maior. E quando a gente diz que daqui a 10 anos ou daqui a 5 já não há jornais de papel, ou há apenas umas revistas para uns entusiastas desta ou daquela matéria, para mim é assim uma coisa que me deixa de uma tristeza infinita, porque eu habituei-me ao longo de uma vida, ou ao longo de 50 anos ou de 60 anos, a que o primeiro prazer da minha vida fosse ir para o café, tomar o café e ler os jornais. Bom, e isto faz parte depois da nossa maneira de ser, das nossas coisas. Ainda prefere o papel à televisão ou à rádio? Completamente. E acho que é impossível desaparecer o papel. Outro dia, há um amigo meu que tem daquelas coisas, máquinas complicadas, iPad, não sei o que, e então mete-se comigo. E então, ele passou o pé, digamos, e com um iPad. Mário, sabes o que é que eu levo aqui? Eu digo: não sei. 2 romances. E eu só lhe disse: epá, oxalá que se acabe a pilha, porra. Oxalá que se acabe a pilha, porque um livro que, tal como entendemos os livros, é como uma pessoa. Tem o seu lado físico. O seu lado físico são as folhas, a capa, é o que a gente mexe, é o que a gente não sei. E tem o seu lado do espírito, que é aquilo que tem lá dentro, aquilo que nos comunica. Pronto. Quem sou eu para dizer que eu tenho uma neta que tem 16 anos, mas lê muito livros de papel. Mas não me admiro que muitos que nasceram ou que começaram novos nesta geração das tecnologias tenham um pensamento muito distante daquilo que eu tenho em relação à enorme vantagem do papel. Mário, quase para terminar o nosso programa, aos 76 anos, com um percurso de vida notável, uma carreira notável, uma história de vida preenchida, acha que Portugal lhe tem dado o mérito que merece? A mim? Portugal tem-me dado mais que isso. Tenho imensas amizades, tenho muitos leitores. Portugal não me deve nada.
Eu vou a qualquer parte do país, eu também bem sei que isto é o fenómeno da televisão, as pessoas conhecem-me, leem os livros e depois conhecem-me a cara, e eu sou outro digo. E sinto muita estima e muita coisa, e fico muito naquela situação que o Primeiro-Ministro não quer, fico piegas. E às vezes fico muito piegas. O passar do tempo, de alguma forma, assusta-o ou não? Não. Para mim foi sempre uma coisa. Sabe, eu agora, de há uns anos para cá, sou freguês de velórios. Morrem amigos meus, o que é normal começarem a acontecer. Não é normal que o Carlos Pinto Coelho tinha menos de 10 anos do que eu. Não é normal que outros mais novos do que eu, que foram, tal. Não era esperável, não é? Quer dizer, mas tenho sempre tive a noção da paternidade da vida. E nunca acalentei ilusões que ficasse cá eternamente. E, portanto, eu não vivo nessa angústia. Portanto, está a qualquer momento disposto a começar de novo. Está sempre disposto a começar de novo. Aquilo que eu estou sempre a fazer coisas de novo. Mas, acima de tudo, queria que o meu país também se renovasse e que isto vá para a frente. Justamente para as pessoas como da sua idade, Marta, e que de repente vem isto tão sombrio. E é preciso que este país dê um salto em frente e volte a ser uma coisa onde apeteça viver. Mário Zambojal, foi um gosto entrevistá-lo neste Conversas com Vida. Meu, até uma próxima oportunidade. Então, o ponto final deste Conversas com Vida, já sabe, é todas as semanas aqui no ETV que damos mais vida às suas conversas. Até para a semana.